Fala, pessoas bonitas do meu segundo ano, tudo bem com vocês? Seguinte, eu sei que a expectativa era alta, mas como eu não sou nenhuma youtuber, eu vou ficar escondidinha atrás do PC mesmo, tá? Então a gente vai seguir a AD dessa forma. Eu fiz essa apresentaçãozinha de slides, eu vou explicar com vocês passo a passo. Também vou disponibilizar esses slides para vocês via plataforma, tá? Isso aqui é um auxílio para vocês, lembrando que a gente está seguindo a apostila, tá bom? Então é muito importante que vocês leiam a apostila e eu tenho aqui os tópicos principais do próximo capítulo passo a passo, beleza? Então vamos lá. O nosso próximo capítulo é sobre o balanceamento de equações químicas. O balanceamento de equações químicas ele é utilizado em diferentes ramos da química, como termodinâmica, cinética e estequiometria, que é o próximo capítulo de vocês, tá? Então é importante a gente fixar esse conceito bem agora. Então, na prática, a gente pode dizer que balancear uma equação ele é igualar os átomos dos elementos dos produtos com os átomos dos elementos dos reagentes. Aqui a gente tem um exemplo bem básico de uma equação química. Então, todos os elementos que se encontram à esquerda, que se encontram antes da seta, a gente fala que são os reagentes. A seta, ela indica o quê? Ela indica que ocorreu uma transformação química. E esses caras da direita são o que a gente chama de produto. O que acontece? Eles ficam depois da seta, os reagentes, eles reagem entre si, ocorre uma reação química e depois da seta a gente tem o que a gente chama de o nosso produto final. Os números na frente das moléculas, esses numerozinhos aqui, eles são chamados de índices estequiométricos. Esse número, quando a gente vai balancear uma equação, ele não pode ser mudado. Por quê? Porque se a gente mudar esse número, a gente vai estar alterando o composto, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? Que a gente vai fazer o passo a passo agora. A gente muda o índice aqui atrás, ó. Mas esse índice estequiométrico, a gente não mexe. Esse número, ele não muda, tá? Porque senão a gente vai estar mudando o composto. Então, no caso dessa reação, o que a gente tem aqui? A gente tem na parte dos reagentes, a gente tem 2 moléculas de carbono, 6 moléculas de hidrogênio e 3 moléculas de oxigênio. O2 mais um O que está sozinho aqui, 3 moléculas de oxigênio. Do lado aqui dos produtos, nós temos uma molécula de carbono, nós temos 3 moléculas de oxigênio, aqui ó, O2 mais 1, 3, e nós temos o H2. Então, nós temos 2 moléculas de hidrogênio aqui, ok? Essa equação encontra-se balanceada? A resposta é não. Por quê? Porque a gente não tem um equilíbrio entre os produtos e os reagentes, ou seja, a mesma quantidade de carbono que está aqui não é a mesma quantidade de carbono que está aqui. A mesma quantidade de hidrogênio que está aqui não é a mesma quantidade de hidrogênio que está aqui. E assim sucessivamente. Então, como que a gente vai balancear essa equação? Está aqui a minha equação, então vamos começar primeiro pelo átomo de carbono. Então, note que aqui ó, a gente tem 2 carbonos e aqui a gente tem um carbono só. Quando a gente não tem nenhum número aqui, ó, nenhum número caracterizando, a gente considera o número 1, ok? Então, a gente tem 2 átomos de carbono aqui com um átomo de carbono aqui. Então, aqui ó, o que acontece? Eu acrescentei o 2. Então, aqui ó, ficou 2 CO2. Então, ficou 2 carbonos, e esse 2 multiplica com 2 de oxigênio. Então, nessa molécula aqui, quer dizer que eu fiquei com 2 carbonos e com 4 oxigênios. Mas o oxigênio a gente vai ver depois. Vamos focar no carbono aqui. Então, eu fiquei com 2 carbonos aqui e eu tenho 2 carbonos aqui desse lado. Então, nesse caso, o carbono ele encontra-se balanceado, ok? Então, o carbono ele está em equilíbrio. Agora vamos focar no hidrogênio. Quantos hidrogênios a gente tem aqui? Aqui, ó, no lado dos reagentes, a gente está com 6 hidrogênios. Aqui, ó,
a gente tem apenas 2. Aqui, ó, um H2. Aí, o que eu faço? Eu coloco um 3 aqui. Esse 3 multiplica com o índice estequiométrico. Esse 3 é chamado de coeficiente. Então, o coeficiente, ele é sempre multiplicado, tá, gente? Tem gente que soma. Não é multiplicação. Então, o 3 vai multiplicar com 2 aqui. Então, 3 vezes 2 quer dizer que eu vou ter 6 hidrogênios. Então, aqui, ó, eu tenho um H6. Então, quer dizer que os meus hidrogênios agora eles estão em equilíbrio. Então, eu tenho 6 hidrogênios aqui e 6 hidrogênios aqui. Beleza? Por último, a gente vai ver o átomo de oxigênio. Então, a gente tem 3 aqui. Agora, a gente tem 2 vezes 2, 4, 5 desse lado. Então, aqui tem 3 e aqui tem 5. Então, o que a gente faz? O que eu fiz aqui? Ó? Eu acrescentei o 2. Pamela, pode ser qualquer número? Pode ser qualquer número. Pode ser 1, 2, 30, 47, 58. Pode ser qualquer número inteiro, desde que a equação fique em equilíbrio. Então, desde que seja qualquer número inteiro, a gente vai na tentativa e erro até que a equação se balanceie, ok? Então, acrescentando o 2 aqui, ó. Então, a gente vai ter 2 vezes 2, 4. Com esse oxigênio daqui, a gente vai ficar com 5. Aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Mais o oxigênio que ficou aqui, 5. Então, agora, o oxigênio, ele encontra-se balanceado. Então, quer dizer que essa equação aqui, ó, é a nossa equação balanceada. A mesma quantidade de átomos dos reagentes é a mesma quantidade de átomos dos produtos. Por que a gente está vendo isso? Porque o próximo tópico de vocês é sobre estequiometria. Então, é muito importante que vocês tenham esse conceito de balanceamento de equações, certo? Então, o capítulo é esse. Deem uma lida na apostila. Aqui é só a explicação. Eu vou disponibilizar o slide para vocês. Lembrando que o exercício eu passo para vocês pelo portal. Então, vocês fiquem de olho no portal, beleza? Então, essa é a aula de hoje. Vou ficando por aqui e até mais para vocês.